Senhor tem colocado no nosso coração é um tempo. E o tema dessa mensagem de hoje, que está aí na tela, é aviva a tua obra em mim. Repita isso comigo, por favor. Aviva a tua obra em mim. E o Senhor, Ele prepara esse tempo, porque quantos aqui sabem que nós estamos precisando desesperadamente de um avivamento? Nós sabemos que a igreja, olha o que diz em livro de Abacuque 3:2, diz assim a palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E nós temos aprendido nesse tempo de pandemia, durante esse momento que nós estamos vivendo, que a minha visão, a forma que eu vejo é o limite das minhas conquistas. Como eu vejo vai determinar os resultados e aonde eu vou alcançar essas conquistas. E nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Problemas em todos os lugares, países, a situação está se pondo cada dia mais difícil. E olha o que Jesus nos adverte em Lucas 21:36. Diz assim a palavra: estejam sempre atentos, orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo assim: orem e fiquem alertas, fiquem atentos, para que nós possamos como igreja escapar de tudo o que está para acontecer. Então Jesus, ele sempre vem advertindo a igreja, e todos nós sabemos, de vendo a situação que tem acontecido, nós sabemos que a coisa não vai se pôr melhor. E por isso que nós temos que, como igreja, nos levantar e estar em pé na presença de Jesus quando o juízo chegar, é condição sine qua non para nós vencermos essas tribulações, essas pandemias, esses problemas que temos enfrentado. É estar em pé diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me, fortalece o meu coração, aviva a tua obra em mim. E sabe, se nós nos sentimos desanimados, precisamos urgentemente de um avivamento espiritual em nossas vidas. O avivamento hoje é uma necessidade para os dias de hoje, para a igreja que está hoje em todo o mundo. E não basta eu vir à igreja, não basta eu estar aqui na igreja, é necessário ser igreja e estar cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Quantos querem ser igreja? Eu também quero, em nome de Jesus, ser igreja. Quer dizer, a igreja está em mim, não apenas aqui nessas paredes, aqui é o templo onde nós nos reunimos, mas ser igreja está cheio do Espírito Santo. E sem avivamento, igreja, nós ficamos estancados em nossa vida espiritual. E aí, quando nós estamos estancados, nós começamos a retroceder, e o inimigo encontra espaço e brecha para trazer prejuízo nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso casamento, porque ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Significa que o Senhor veio desfazer as obras do diabo, e Ele quer que a igreja faça a mesma coisa. Aleluias. E sabe por quê? Agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder, amém? Será que nós precisamos de um avivamento? Olhando a situação geral, olhando as pessoas como estão hoje, conversando com as pessoas, com seus parentes, com as pessoas que hoje estão trancadas num lugar, desanimadas, será que nós precisamos de um avivamento? Não precisa me responder agora, talvez no final desse culto você vai poder responder. Agora olha só, o profeta Abacuque, ele nos mostra um mapa, e ele nos mostra os sintomas para saber de quando realmente nós precisamos de um avivamento. Você quer saber? Quando? Então eu vou te dar alguns sintomas que você vai poder entender, e a gente vai junto nessa caminhada. A primeira coisa que nós devemos entender quando nós precisamos de um avivamento é quando nós estamos em crise. Crise. A palavra crise
Nós sabemos que é um terreno fértil para o milagre, mas a crise ela vem muitas vezes de uma maneira onde desanima, onde frustra, onde as pessoas se isolam. E olha o que diz o Abacuque no capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, há conflito por todo lado. Então o Abacuque está dizendo: olha, estou vendo violência, estou vendo injustiça, estou vendo maldade, estou vendo corrupção, estou vendo conflito, eu me sinto numa ilha cercado de problemas, e o Senhor não me está ouvindo. Quantos hoje se sentem assim? Quantas pessoas que eu conheci nesse tempo do Brasil que diziam: eu estou cansado, estou frustrado. E assim Abacuque se sentia da mesma maneira. Isso é crise. Abacuque estava em crise pessoal, estava em crise existencial, e ele estava numa crise de identidade. Porque ele era profeta de Deus, ele dizia: Senhor, eu estou clamando e o Senhor não me ouve, como é que eu posso ver essas coisas, o que está acontecendo, corrupção? E quando a gente olha para a situação atual, a gente vê a mesma coisa, a gente vê violência, maldade, as pessoas estão trocando o mal pelo bem, o bem pelo mal, é uma inversão de valores, onde existe corrupção por todos os lados, e essa é a situação, e Abacuque estava em crise, e muitos de nós podemos dizer que sentimos em crise. Talvez você esteja numa crise, talvez você começou a sentir essa crise, mas eu vim aqui hoje dizer que Deus é um Deus que faz milagre em meio a crises. Deus é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma crises em bênção para trabalhar o nosso caráter, porque se você for ver essa pandemia e você for ver a fundo, nós temos sido trabalhados, nós temos tido aperfeiçoados o nosso caráter, e aquilo que estava meio escondido está saindo à luz, porque Deus quer trabalhar com a igreja primeiro. Começa conosco, sabe, igreja? A segunda coisa que nós necessitamos entender é quando nós estamos no meio de um processo e pensamos em desistir. Olha o que Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele poderia dizer: olha, Senhor, aviva a tua obra agora, aviva a tua obra aqui no início, aviva a tua obra nesse momento, mas ele disse no meio dos anos. Repete isso: no meio dos anos. O que Abacuque estava bem desanimado, ele estava ali cansado, em crise, mas ao ouvir a palavra de Deus, ele pediu por um avivamento, ele clamou, ele falou: aviva, Deus, no meio dos anos aviva, eu preciso desse avivamento na minha vida, no meu casamento, na minha família, eu preciso ver o teu mover sobrenatural. As pessoas estão cansadas de apenas palavras, as pessoas querem ter uma experiência com o sobrenatural, com o mover e com a Shekinah de Deus, com a presença de Deus. As pessoas estão cansadas de religião, de pessoas que falam, mas não vivem. Então nós temos que ser exemplo e mudar e viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E sabe, igreja, no começo é tudo maravilha, uma obra nós temos ânimos, no começo, num trabalho novo, você está animado, você está com aquele gás e você vai, tudo no começo é gostoso, você tem aquele ânimo, você abre um negócio novo e você tem aquela disposição, aquela sensação, o início da nossa conversão. Quando a pessoa se converte, ela fala de Jesus para o padeiro, ela vai no supermercado, ela fala para o caixa, ela vai no restaurante, quando o garçom se aproxima, ela já começa a falar de Jesus, é aquela paixão, aquele fogo interior, falando do amor de Jesus. Quantos lembram do primeiro amor, quando você se converteu? As pessoas tinham que falar: poxa, você fala de Jesus para todo mundo, e você fala: eu quero falar de Jesus, eu vou falar o que Jesus tem, entendo? Mas aí, no início é aquela maravilha, no início do casamento, quantos lembram aqui os primeiros 3 anos? É uma maravilha. Oh, que lindo, benzinho, amorzinho, ai minha princesa, meu príncipe, que coisa linda, uau, que coisinha maravilhosa, cafezinho na cama, florzinha, vamos sair, ai que lindo. Aí depois vai chegando, primeira crise, 5 anos, aí as palavras já começam a mudar,
Ah, você que era um príncipe, agora é um sapo, eu não sei como eu casei com você. Você que era uma princesa, agora só falta a vassoura para sair voando. E aí começa, aí cada região, cada lugar tem o seu contexto, as suas palavras típicas da região. E eu não vou dizer algumas aqui, que são até um pouco duras. Mas o que acontece? Começa a vir ofensa, começa a vir palavras de acusação, cobrança, e o casamento vai deteriorando, e muitos, no meio do processo, jogam a toalha e divorciam. E aí eles querem viver aquele La La Land. Sabe aquela história de Alice no País das Maravilhas? Querem encontrar outro casamento para começar de novo, viver os primeiros 3 anos, se separar de novo. E eu conheci algumas pessoas assim, que já estão no 3º ou 4º. E quando surge um problema, no meio do processo, essas pessoas jogam a toalha e desistem. E sabe, queridos, o novo, ele traz aquela sensação de esperança, traz a sensação de alegria, tudo parece mais fácil no começo. O problema é quando nos vemos no meio do processo. No meio é onde está o problema. E nesse lugar de rotina, pode nos levar a esfriar, a desanimar, a fazer as coisas mecanicamente. E muitas vezes, na metade do caminho, as coisas perdem a graça. O sacerdote, ele tinha que fazer o holocausto. O sacerdote tinha a função que diz assim: e o fogo arderá e não se apagará. O sacerdote tinha que levantar, colocar a roupa de linho, limpar, tirar a cinza, acender o fogo, colocar o fogo, e era uma rotina do sacerdote diário. E aí, sabe o que acontece com o ministério? Muitas vezes com a rotina, começamos a agir com indiferença. Começamos a tratar a presença de Deus como coisa comum, mas a presença de Deus nunca deve ser algo comum nas nossas vidas, deve ser uma experiência diária, um momento especial, onde você vai se encher da presença de Deus e poder viver os melhores anos da sua vida. E nós temos que romper com o piloto automático. Porque com o tempo nós começamos a fazer as coisas de maneira automática, vou à igreja, faço as coisas porque tenho que fazer, mas o que Deus quer ver é o nosso coração queimando de paixão por Ele. O que Deus olha não é o que você faz, mas é a motivação que te leva a fazer as coisas, é aquilo que você busca em fazer, é aquilo que você deseja agradar a Deus. Talvez você possa fazer pouco, mas se você fizer isso com toda a paixão, com todo amor, Deus se agrada, Deus se manifesta e Ele vai te capacitar mais e mais e mais. Quantos querem estar mais cheios da presença de Deus? Então nós temos que deixar essa situação, porque no meio do caminho as coisas começam a ficar difíceis, mas Abacuque clamou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quantos querem essa unção sobre a sua vida? 20 anos, vamos fazer 22 anos de ministério. Passamos crise, sim, mas eu creio que esse ano é o ano do avivamento da Vida com Vida. É um ano que Deus está levantando gente apaixonada, gente comprometida, gente com o coração cheio de paixão para servir o Senhor nesse momento. E nós precisamos de uma igreja apaixonada. Jesus precisa de uma igreja apaixonada para trazer o fogo da presença de Deus. Aleluia, igreja. Agora, a outra coisa que nós podemos entender é que quando nós precisamos de um avivamento, é quando nós perdemos as forças. E o que nos cansa, o que nos tira a força, é condicionar a nossa felicidade a coisas. E muitas vezes dizemos: somente vou ser feliz ou realizado se isso ou aquilo acontecer, se eu conseguir lograr isso, se eu conseguir essa conquista, se eu conseguir um novo trabalho, se meu marido se converter, se isso acontecer. E aí, colocando o alcançar de objetivos no lugar de quem nos dá tudo, que é Deus. É nele que nós temos que buscar, porque a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, porque a minha esperança tem que estar em Ele. Ele que vai abrir a porta, Ele que vai renovar as forças, porque se eu busco essas coisas em distração,
em negócios, em dinheiro, em oportunidades, eu vou me cansar, eu vou me exaurir e eu não vou conseguir me recuperar. Por isso que Deus me trouxe aqui hoje para dizer que Ele está levantando você como igreja e Ele vai renovar suas forças. Se você está cansado por essa situação que você tem vivido, eu quero dizer para você, confia no Senhor e Ele fará coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus. E sabe, igreja, muitas vezes acabamos de ter as nossas forças roubadas, quando nós entregamos esses objetivos e trocamos as nossas prioridades. Agora, eu tenho que ter minhas prioridades em ordem? Sim. Quem tem que ser o primeiro na minha vida? Repita aí, Jesus. Ele tem que ser o mais importante, o primeiro, e quando eu for adorar a Deus, ele tem que receber o primeiro, o mais importante e o melhor. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai viver um nível de intimidade, de unção, que você nunca experimentou na sua vida. Quantos querem experimentar esse novo nível de unção na sua vida? E olha o que diz o Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Então nós falamos sobre crise, falamos sobre meio dos processos e perder as forças. Esses são os primeiros sintomas de quando eu preciso e necessito de um avivamento. Amém? Agora, eu quero trazer de maneira bem simples alguns sintomas que possam identificar na igreja quando realmente nós precisamos nos levantar e dizer, a partir de hoje, eu vou buscar o avivamento. Muitas vezes quando nós preferimos ficar em casa do que prestar culto com os irmãos. E o primeiro sintoma de esfriamento, estancamento espiritual, é normalmente assistência irregular aos cultos. E aí, a pessoa já não vem, vai se esfriando. Sabe aquela história da brasa que o pastor sempre fala? Quando você tira um carvão da brasa e deixa ele sozinho ali, o que acontece com ele? Ele vai esfriar. Ele vai apagar. Da mesma maneira, a igreja é o corpo de Cristo. E quando nós estamos aqui, então, o primeiro sintoma começo já não vir mais ao culto. Eu vou assistir pela internet, tomando meu cafezinho. É bom, glória a Deus, a gente teve que fazer isso. Mas precisamos congregar. E aí, sabe, muitas vezes eu estava até falando com um amigo meu, conhecido, né? Agora ele está no Brasil. E ele começou a não vir mais ao culto. Eu exortei ele, falei, vamos para o culto. Aí ele vinha. Aí toda vez que ele vinha, ele começava a reclamar. Pastor, a palavra é muito longa. O louvor é muito alto. O ar está muito frio. Só que eu conheci esse irmão quando ele era do mundo. E quando ele era do mundo, ele gostava de ir para as baladas. Ele ia para a discoteca na sexta-noite, no sábado à noite, virava no domingo, 3 dias dançando, era uma chaminé ambulante. Ele vivia nas discotecas, no forró, gostava de bailar, era uma coisa tremenda, não tinha reclamação. Enquanto ele estava servindo ao diabo, ele fazia qualquer coisa, virava 3 dias sem dormir. Aí vem para a igreja, pastor, palavra muito longa, está muito demorado o culto. Em nome de Jesus, repreendemos esse demônio. Em nome de Jesus, temos que levantar, porque a casa de Deus é um lugar de alegria. Nós temos que nos gozar, alegrar na presença de Deus. Davi disse assim, eu me alegro quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos celebrar. E essa alegria tem que ser o nosso coração, porque no mundo a gente fazia essas coisas. Aí vem para a igreja, é aquela frieza, o louvor tocando, o cara fica ali, assim, olhando para o lado. Não dá uma palavra, o Jancinho fala, vamos lá, dá uma palavra de glória. E o pessoal, glória. Sabe, queridos, então nós temos que alegrar na presença de Deus. Não tem que ter vergonha, você tem que se soltar na presença de Deus, porque na casa de Deus há alegria, há gozo, há unção, há poder. Mas a gente tem que romper com essas cadeias. Em nome de Jesus, esse é o lugar que o Senhor preparou e nós temos que ter essa alegria. E eu quero dizer algo para você que é muito importante, presta bem atenção, toda vez que nós descuidamos da igreja, todo o restante começa a desmoronar. Sabe o efeito dominó?
Você descuida da igreja, se afasta da igreja, aí começa a desmoronar. Problema nas finanças, problemas nos relacionamentos, começa a vir as crises, você fala, o que está acontecendo? Você se afastou. Se afastou. E aí descuidou da igreja, começa a desmoronar. Olha o que diz em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Romanos 13, 11 diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. Aleluia, amém, igreja? Então a gente precisa preparar para esse tempo, e a única maneira é de estar envolvido com os irmãos, com a igreja, com o Senhor Jesus. E aí, agora, muitas vezes, um dos sintomas é quando é mais fácil criticar do que estender a mão para ajudar. Quando não estamos envolvidos no trabalho de Deus, muitas vezes nos encontramos em um lugar e numa posição de críticos, e terminamos aumentando ainda mais a carga daqueles que estão servindo, de que estão trabalhando. Então eu quero dizer para você algo hoje, de maneira prática. Eu vou entrar na conclusão dessa mensagem, eu quero trazer algo para você, como nós vamos receber esse avivamento. Quantos querem saber? Você quer saber o mapa? E isso vai depender de cada um de nós. A partir de hoje, nós como igreja vamos buscar. A primeira coisa que nós devemos fazer, quando você detecta esses sintomas na tua vida, devemos ter um coração quebrantado. O que significa um coração quebrantado? Olha o que diz em Santiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E Ele se aproximará de você. Então você pode estar tão perto de Deus o quanto você desejar. Você pode estar tão cerca, tão perto, tão pertinho de Deus o quanto o seu coração desejar. Mas para que isso aconteça, ele explica nesse versículo. Olha o que ele diz assim. Aí ele diz assim, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida. O que significa que Deus está dizendo? É aqueles que querem amar a Deus e amar ao mundo da mesma maneira. É aqueles que querem servir a Deus e querem estar no mundo da mesma maneira. Em espanhol é interessante que diz assim, querem amar a Deus e ao mundo a la vez. Significa, querem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Ou você vai servir a Deus, ou você vai trabalhar no mundo. Porque os dois vai haver conflito. E o que Deus está dizendo é isso. Ele diz assim, purifique os corações, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que significa o quebrantamento? Significa reconhecer o nosso verdadeiro estado. Significa que eu vou chorar na presença de Deus, eu vou me quebrantar na presença de Deus. E quando eu fui ler a história de todos os avivamentos que aconteceram, o avivamento de Azusa, o avivamento da Argentina, o avivamento da Pensacola, todos esses grandes avivamentos, começou com quebrantamento. As pessoas iam para a rua chorando, confissão de pecado, quebrantamento, se ajoelhavam diante de Deus, as praças públicas, e começou esses grandes avivamentos através do quebrantamento. Quantos querem um avivamento? Então nós precisamos ter um quebrantamento, e o quebrantamento nos prepara para a presença manifesta de Deus. É aquilo que abre o caminho. Lá em Nínive, quando o profeta Jonas foi, tinha um juízo sobre a cidade. Deus ia destruir uma cidade de quase 3 milhões de pessoas. E diz a palavra que Jonas saiu pela praça, pelas ruas, dizendo, arrependam-se, convertam-se, chorem, se quebrantem, se arrependam dos seus pecados. E sabe o que aconteceu?
toda a cidade se quebrantou, toda a cidade se humilhou, e Deus tirou a mão, e Deus trouxe um avivamento em Nínive de 3 milhões de pessoas em um dia. Glória a Deus. Então para Deus não é impossível. Então se nós queremos, nós como igreja vamos ter que nos quebrantar, vamos ter que chorar, vamos ter que nos humilhar, vamos ter que começar a vir aqui e confessar pecados. Por quê? Porque é o que vai atrair a presença de Deus. Olha o que diz em Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. E sabe o que significa? A profundidade do seu quebrantamento, do seu arrependimento, vai determinar a estatura do seu avivamento. Quanto mais quebrantamento, quanto mais arrependimento, maior vai ser o nível de avivamento na nossa vida. Eu não estou falando que você vai vir aqui sentir arrepio, que você vai sair pulando, não. Estou falando algo, uma mudança drástica no nosso coração, uma mudança drástica no comportamento da igreja, uma mudança drástica na nossa cidade, na nossa vizinhança, onde as pessoas vão começar a correr por essa porta, e nós não vamos nem ter que convidar as pessoas, elas vão entrar por aqui, dizendo, eu quero que vocês tenham, em nome de Jesus. Quantos querem ver esse avivamento? E sabe, igreja, a segunda coisa é estar disposto a buscar a Deus, custe o que custe. O avivamento só acontece com o resultado de uma conquista, de uma busca intensa. Abacuque diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta da minha queixa Ele trará. E sabe o que significa isso? Ele entrou, porque a torre nós aprendemos que não era uma torre especificamente, era um lugar onde Abacuque ia orar. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto, desligou o seu celular, disse para o seu cônjuge, olha, eu vou orar, e por favor me deixe quieto lá, eu preciso ter esse tempo, e você fechou ali, desligou tudo, e buscou a Deus com intensidade, com um coração, e disse aqui, eu não saio daqui, enquanto Deus não falar comigo, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a resposta do Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Abacuque fez, e sabe qual foi a resposta do Senhor? Abacuque, não começou em você, você não é o centro e não vai terminar em você, eu tenho um propósito, e esse propósito está se cumprindo e vai se cumprir na sua geração e nas gerações futuras, e nós fazemos parte dessa promessa, amém? Deus vai cumprir na sua vida, Deus está cumprindo em nosso coração essa promessa. Agora, nós devemos reconhecer que a igreja é o canal do avivamento. E sabe, eu tenho um exemplo na minha própria vida, através dessa pessoa, que quando eu me converti, eu era meio ermitão, sabe aqueles caras difíceis de relacionar? Não vinha para a igreja, e quando eu via, eu sentava no último banco ali, escondidinho, para ninguém mexer comigo. Aí começava o culto, eu chegava um pouco mais tarde. Quando se terminar, eu já saía um pouco mais cedo. E essa pessoa me ensinou a amar a igreja. Através do exemplo dessa vida, eu pude começar a amar e ver através da vida dela, como ela serve, como ela se dedica para a igreja, que é a minha amada esposa, pastora Suzete, essa gauchinha linda lá do interior, que eu amo, e ela vai falar desse ponto para vocês, o que significa que ela tem esse exemplo do que é amar a igreja. Primeiro, você vem aqui, onde todo mundo pode te ver, bem aqui. Aí vira de lado, assim, ó, desse lado, de cá. Quem viu isso aqui na calça dele? Levanta a mão aí, fala a verdade. É por isso que a igreja é um canal de avivamento. Por quê? Porque o avivamento é a transformação de caráter. Nós não vemos o que está errado conosco muitas vezes, que é como o caminhão tem aquele ponto cego, que está escrito às vezes, né? Se você não me vê, eu também não te vejo, né? E nós temos na nossa vida coisas que nós não podemos vencer sozinhos. Nós precisamos do corpo para ver e para nos alertar, e para nos exortar, para nos levantar. E nós começamos a nossa caminhada, quando nos conhecemos logo, ele me levou para a igreja, o Raimundo, sabe o que é Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Ele era um Raimundão. E aí ele me levou para a igreja.
E eu me converti. Eu tinha uma vida promíscua, uma vida... Uau! Sabe o que é mundo? Vocês conhecem, né? Acho que muita gente veio de lá, né? Treva. E quando eu vi a luz de Jesus, que eu conheci o Senhor, primeiro Ele mostrou todas as trevas que havia em mim, e eu pedi a Ele que Ele pudesse trocar essas trevas pela luz dele, e isso Ele fez. E houve um pacto tremendo na minha vida com Jesus. E, quando eu comecei a amar Jesus, eu comecei a amar a igreja. Só que, naquela época, nós vivíamos no Brasil, eu me converti numa igreja em São Paulo, nós morávamos em Itu, e depois fomos morar em São José dos Campos, que fica cerca de 1h e pouco de São Paulo, então não havia uma convivência com o corpo de Cristo. Era só de domingo, né? Graças a Deus que o Espírito Santo, quando alguém se converte, essa pessoa tem sede da palavra. Então, eu li a palavra em casa, né? Comia a Bíblia com farinha. Mas isso não é suficiente. Precisa da igreja. Então, sim, eu me mantive em Cristo, porém, a transformação, que é esse verdadeiro avivamento, começou a acontecer 10 anos depois, nós já vivendo aqui nos Estados Unidos. Tivemos uma grande crise e estávamos frios com a igreja, porque nós pulávamos de igreja em igreja, porque, quando você não vê os seus defeitos, você entra num lugar e você acha que o defeito está no lugar, que está nas pessoas. Então, toda vez que a coisa apertava, a gente fazia que nem aquele pessoal que casa por 3 anos e depois vamos para outro casamento. A gente fazia isso com a igreja. A gente ficava até que ninguém mexia conosco. Quando apertava alguma coisa, a gente pulava. E o problema não era nosso, nunca era da igreja. E passamos por vários ministérios, né? Até que nós conhecemos o pastor Júnior e a pastora Rosana. E, lá dentro da nossa casa, começou esse ministério. A primeira reunião, o primeiro batismo. Não porque a gente merecia, não, mas porque, quando o pastor disse, venha e veja como eu vivo, isso nos impactou. Porque nós não estávamos acostumados a estar perto de ninguém. E aí começou o verdadeiro avivamento na nossa vida. E você hoje é fruto do que Deus fez lá atrás. Por isso, hoje existe uma onda, né? Porque, com esse negócio da internet, é tanta ideia, tanta coisa, né? A palavra fala que, nos últimos tempos, as pessoas teriam comichão no ouvido, né, de escutar as coisas. Então, tem muita oferta hoje, né? Fique em casa. Você não precisa. Você é a igreja. Com essa desculpa, as pessoas se apartam. Sim, nós somos igreja, começa em nós, começa na nossa vida, na nossa casa, mas nós precisamos do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque o sangue corre pelas veias do corpo. Então, o sangue de Cristo corre no seu corpo e traz vida, vida eterna e vida em abundância. E a palavra diz assim, em Mateus 18:20, né? Pois onde se reuniam 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Hoje, mesmo que você com máscara ou com distanciamento social não pode abraçar e chegar perto de alguém, mas você está aqui, nesse mesmo ambiente, com os irmãos. E aqui o Senhor está. E a palavra diz também em Salmo 133, 1 e 2, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali envia o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Quando a gente entra para estar com os irmãos, nós recebemos vida eterna, recebemos exortação, recebemos amor, recebemos ânimos e recebemos o avivamento. A igreja primitiva, o maior avivamento havido e por haver, aconteceu porque eles obedeceram uma ordem de Jesus. Jesus disse assim, vão para Jerusalém, fiquem lá. Juntos, começaram 300, terminaram 120, mas aqueles que terminaram ali, receberam o maior avivamento que te alcançou hoje, me alcançou hoje e ainda vai alcançar. Enquanto o mundo seja mundo, aquele avivamento continua dando fruto.
E Deus quer fazer de novo hoje o que Ele fez naquele tempo, na nossa vida. E eis-nos aqui, Senhor, como igreja, para receber esse avivamento que vai transformar primeiro a nossa vida e depois impactar o mundo que precisa tanto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica aqui um minutinho comigo, vamos ficar aqui. Em nome de Jesus. 35 anos de casado. E cada dia eu me apaixono mais por ela. Glória a Jesus. É uma bênção na minha vida. Mas não foi assim. Tivemos várias crises. Mas Deus restaurou e tem restaurado a cada dia. Em nome de Jesus. Sabe, igreja, eu quero concluir essa mensagem. E qual foi o resultado, então? Qual vai ser o resultado desse avivamento? Queria convidar o louvor para que se posicionasse. Sabe que o avivamento, ele vai trazer a implantação do reino de Jesus e a sua glória. As pessoas, através do avivamento, elas terão um compromisso. É aquela parábola da pérola, que a pessoa encontra uma pérola de grande valor e ela vende tudo que ela tem para pegar essa pérola. Ela encontra um tesouro de grande valor, ela deixa tudo para pegar aquele tesouro. E sabe, as pessoas não vão se ofender por qualquer coisa, elas vão estar preparadas, elas vão receber a pele de rinoceronte, sabe aquela pele grossa? Coisinha não vai ofender, não vai se ofender, não vai sair da igreja por qualquer coisa, vai permanecer firme e vai estar lutando pela igreja em nome de Jesus. Isso que o avivamento vai trazer, igreja, vai trazer essa unção. E sabe por quê? Quando Jesus começou a falar essas coisas do preço, quando Jesus começou a falar que precisava haver um avivamento na vida deles, que eles precisavam entregar tudo, ele tinha nesse momento uns 500 pessoas, 500 discípulos que o seguiam, e quando ele começou a pregar sobre isso, começaram a ir embora, um atrás do outro. Dura essa pregação, dura essa situação, dura esse confronto, e começaram a ir embora. E aí, naquele dia, 90% da igreja de Jesus foi embora. Seria como se eu estivesse pregando hoje e 90% das pessoas fossem indo embora e ficasse aqui 10 pessoas. Aconteceu isso com a igreja de Jesus. E ele olha para os 12 e ele fala assim: e vocês? Querem aproveitar já ir embora? E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna, só tu tens palavra de vida eterna. E aí a gente pode cantar: para onde eu irei? Vamos ficar de pé, igreja. Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Levante as suas mãos. Palavra de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Vem cá, pastora, vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja, eu quero orar por esse avivamento. Eu sei que Deus tem muito mais para nós nesse tempo. Eu sei que essa situação da pandemia tem isolado, tem desanimado a muitos, mas é o tempo que Deus quer levantar a igreja. Deus quer avivar a igreja. Onde você está, levante as suas mãos. Vou pedir para que a pastora Suzete ore, e depois eu vou fazer uma oração, quebrando todo o impedimento, toda a ação do inimigo que tem tentado trazer desânimo, cansaço, que tem tentado roubar as nossas forças, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos revelação ao nosso coração hoje, do Espírito Santo, Senhor, do que é a igreja de Cristo.
do que representa a igreja no avivamento que o Senhor quer derramar na terra, na nossa geração, nesse tempo e nessa hora, Senhor. Nós precisamos dessa revelação e abrimos nosso coração agora para recebê-la no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, queremos pedir que o Senhor venha tirar todo impedimento, Senhor. Sejam feridas na alma, sejam fortalezas na nossa mente, Senhor, sejam circunstâncias ao nosso redor, o que quer, Senhor, que tem nos impedido, Senhor, de receber o reino de uma forma completa e plena, Senhor, para que isso venha transformar, incendiar nossa alma, Senhor, para que nós possamos incendiar esse mundo, Senhor, que tanto precisa hoje sermos verdadeiramente, Senhor, sal da terra e luz do mundo, Senhor. No nome de Jesus, faz de novo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, lá em Atos dos Apóstolos. Quando aquele povo obedeceu a tua ordem de estarem juntos, Senhor, eles venderam tudo, deixaram as suas carroças, queimaram os seus bois, se despediram das suas famílias, de tudo aquilo que nos atava, Senhor, e foram juntos para um lugar e ali permaneceram, Senhor, buscando a tua face, cuidando um do outro, Senhor. Até que de repente um vento impetuoso entrou naquele lugar. Sopro do Espírito Santo entra nesse lugar da mesma forma, Senhor. Aviva a tua obra, faz conhecido o teu nome, desde o Doral para os 4 cantos da terra, Senhor, através das nossas vidas, no nome de Jesus, nome de Jesus. E sabe, igreja, o que vai acontecer e o que está preparado, o que o Senhor tem para nós, vai haver crescimento na igreja em todos os sentidos, unidade, qualidade e quantidade. Diz a palavra em Atos 46, 47, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão de casas em casas, juntos partilhavam das refeições com alegria e singeleza de coração. E sabe o que acontecia? E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Deus vai acrescentar aqueles que ainda não se converteram. Talvez você deixou lá no Brasil, você veio, você é imigrante aqui, e você deixou as suas coisas lá, você queimou as carroças, afundou o barco no cais, e você está aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito para a tua vida, e você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente. Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida, em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer também? Vamos receber autoridade para fazer a diferença na nossa geração. Isaías 35, eu quero declarar e profetizar isso sobre a sua vida. Isaías 35, de 2 em diante. E verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá salvá-los em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja do Doral, pelo ministério do Doral, Vida com Vida Doral, português, Doral espanhol, Deerfield, Naples, Rio de Janeiro, Londres, Senhor, na África, Senhor, todos os lugares onde o Senhor tem, lá na Campina, Pai, abençoa agora, aviva a tua obra no meio dos anos, e eu abençoo a tua vida, e eu quero que você levante a sua mão e abra ela assim, olha. Pai, eu quero declarar sobre cada mão agora, que a tua bênção esteja sobre eles, como é prometido na tua palavra, que o Senhor não nos vai colocar por cabeça e não por cauda, que eles vão entrar e sair, vão ser abençoados em tudo que eles fizerem,
e que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, estenda o rosto sobre vocês e lhes dê paz, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus amados, recebam o avivamento na sua vida, clamem ao Senhor, se quebrantem e nós vamos experimentar coisas grandes e maravilhosas. Deus abençoe em nome de Jesus.